Nossas parábolas. Hoje nós vamos trabalhar Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Lucas capítulo 9, 57 a 62. Eu quero que você acompanhe, por gentileza, esta leitura. E depois dividiremos em 3 diálogos de Jesus com 3 pessoas diferentes. Assim está escrito: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O desejo do nosso coração é que Ele nos ouça na oração que já fizemos anteriormente, e que Ele nos ilumine de tal maneira que haja um despertamento no nosso coração, que o Espírito Santo inunde o nosso coração de tal maneira que haja alegria, sede e fome por Deus. Hoje eu quero tratar do tema somente Cristo e mais nada. Somente Cristo e mais nada. João Calvino acertadamente referiu-se ao nosso coração como uma fábrica de ídolos. Anteriormente e inspiradamente, o profeta Jeremias também já havia dito que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, e somente o Senhor o conhece na sua plenitude. O povo, principalmente o povo brasileiro, é intensamente místico, e o Brasil é um país também cheio de sincretismo, ou seja, uma mistura. Às vezes você adere-se à fé chamada cristã, mas junto com a fé cristã você carrega outras convicções e lança em outros fundamentos a fé. Como, por exemplo, eu posso crer em Deus e também crer que existem aqueles que foram bíblicos, personagens bíblicas, que morreram no Senhor, que se tornaram nossos intercessores e fazedores de milagres e curas. Eu posso crer no Senhor, mas também crer na reencarnação ou na consulta a mortos. Muitos buscam o chamado, a chamada regressão na área da psicologia, uma das áreas da psicologia, para buscar possíveis falhas no passado e mergulhar como se fosse tratar aquilo lá no passado, como um voltar ao passado, e ao mesmo tempo dizer que é cristão. Eu posso dizer que sou cristão, mas ao mesmo tempo acreditar que a minha obra pode fazer alguma coisa. E Jesus está combatendo tudo isso para que Ele seja o centro da vida da sua igreja. O texto que nós estamos estudando, alguns não veem este texto como parábola, mas nesse texto ele acaba contando pelo menos 2 parábolas. Ele acaba citando 3 parábolas, na verdade. Ele cita a questão primeiro aqui relacionada às raposas, depois ele fala do funeral e depois ele fala a respeito do arado.
E nós vamos trabalhar aqui esses três diálogos com três pessoas diferentes. Jesus com três pessoas diferentes. E existem alguns segmentos aqui que a gente precisa entender. O primeiro diálogo, você tem Jesus recebendo um contato, uma afirmação de uma pessoa. E eles estão a caminho, diz o texto, indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Esta é a confissão, seguir-te-ei. É interessante porque não é um chamado, não é Jesus não está chamando, segue-me, mas aquela pessoa decide seguir Jesus e ela então diz: seguir-te-ei por onde quer que fores. E Jesus então lhe responde: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse é o primeiro diálogo. Esse é o primeiro diálogo. E você tem então aqui o seguir, ir e um preço alto demais a se pagar. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é uma decisão de uma confissão sem medir as implicações de seguir a Jesus. E quando nós pensamos nesta relação e nessa resposta de Jesus, algumas pessoas chegam até a afirmar que por trás aqui está um cunho político, porque não era democracia, você não podia falar alguma coisa relacionada aos líderes políticos, porque eles mandavam prender. Então você falava discretamente. E segundo alguns, Jesus está dizendo o seguinte: você tem lideranças poderosas que abarcam o controle e têm consigo o domínio das coisas daqui da terra. Eu sou um líder rejeitado, não possuo uma posição do governo ou posso oferecer algum benefício, nem mesmo o sucesso humano eu tenho. O que está por trás aqui é a afirmação de que o que Jesus tem para a sua igreja é algo que vai além da natureza, além do terrenal, além daquilo que você pode apalpar. As coisas e as promessas desse líder, que é Jesus, não tem a ver com o sustento físico, não tem a ver com a ausência de tribulações, não tem a ver com o ser blindado para não ser tocado pelos outros, mas tem a ver com uma vitória que ela está garantida aqui, e esta vitória está acima de todas as possíveis lutas que nós enfrentaremos aqui na terra. A visão é: quem está em Jesus tem que ter consciência do que o que lhe é prometido é para a eternidade. É para a eternidade. E não para aqui. Você já começa a viver a vida aqui com esta convicção. Mas você já tem a alegria, o contentamento de estar no Senhor. Mas você só terá isso consumado lá na nova terra e no novo céu. Tem muitas pessoas que às vezes não estão percebendo isso. E outra afirmação dentro disso aqui é que seguir a Jesus significa Getsêmani, Gólgota e sepulcro. Em momento algum Jesus fala para você, discípulo dele, lá nos discípulos, nem para nós hoje, dizendo: venha e pare de sofrer. Venha para mim e pare de sofrer. Ele sempre nos alertou a respeito dos perigos que nós enfrentaríamos. Seguir Jesus implica em abrir mão
de lançar a sua confiança no sistema. E talvez este tenha sido o grande mal da igreja de forma geral, de confiar exageradamente no sistema, sem saber que o sistema é só um instrumento de Deus. Então você não pode confiar no sistema, mas no Senhor que dirige e que tem governo sobre todas as coisas. O princípio do reino de Deus não é deste mundo. Vamos dar uma olhadinha o que Jesus havia falado para os discípulos lá no capítulo 10. Veja bem, no capítulo 10 ele começa escolhendo os 12 discípulos. Quando nós chegamos aqui no versículo 24, o versículo 22, ele já diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir. Então, há perseguição. Ele está dizendo, venham e terão perseguição. Versículo 24, ele vai dizer, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. E aí ele vai dizer, se fizeram isso com o Senhor, imagine com o servo. Imagine com o servo. Ele vai ainda trabalhando essas questões, e quando chega no versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Assim o inimigo do homem serão da sua própria casa. E ele vai descrevendo essas questões, mas a palavra que permeia este capítulo 10 é não temais, não temais. Em João capítulo 16, versículo 33, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então a proposta é ser chamado para o cristianismo, é ser chamado para sofrer por Cristo. E por que sofrer por Cristo? Porque você está inserido numa cultura totalmente anticristã, que odeia o seu Senhor. E automaticamente você terá muitas dificuldades. E as pessoas estavam querendo seguir Jesus, mas por uma necessidade de talvez ver todo mundo chegando. Isso é muito comum. Uma igreja, quando começa a encher muito, ela arrasta muitas pessoas falsas, porque muitos vão porque tem muita gente indo, também vou. Deve ter alguma coisa interessante lá. E vão. Mas não mede o esforço ou as implicações. Não sabe o que está para acontecer. Seguir a Jesus requer uma avaliação consciente. Por isso o apóstolo Paulo chegou a dizer, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então o princípio estabelecido nesse primeiro diálogo aqui é que as coisas de Deus, os princípios de Deus, eles governam aqui e agora, mas eles projetam para a eternidade. A nossa vitória está na eternidade. Então nós sofreremos como Jesus sofreu, nós talvez seremos até, alguns já são e muitos ainda serão executados por causa de Cristo, serão martirizados por causa de Cristo, mas esta morte, seja ela como pelo martírio, ou seja ela por uma enfermidade, consequência da maldição do pecado, ela será destruída, como nós pregamos no domingo passado aqui de manhã, porque nós ressuscitaremos para o céu. Então, o primeiro diálogo tem a ver com isso. As pessoas muitas vezes não têm entendido que ser discípulo de Jesus significa, sim, estar propício a muitos sofrimentos, com a vitória garantida, mas propício a muito sofrimento.
Eu não sei se aqui, na época, eu vi isso em outra cidade, se aqui tinha, mas tinha muito uma expressão, assim, um adesivo nos veículos: eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. E muitos usavam isso para determinar riquezas, porque eu sou filho do rei no sentido de prosperidade financeira, né? E Jesus deixa claro, ele é dono de tudo, mas ele não usou nada para aqui, porque aqui é passageiro, aqui é natural, né? Muito boa a colocação. Podemos seguir para o segundo diálogo? O segundo diálogo é diferente. O segundo diálogo, você tem aí no versículo 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Qual a diferença desse diálogo para o primeiro? Segue-me. Mas qual a diferença? O primeiro, a pessoa se propôs seguir Jesus. O segundo, ele fez um convite. Ele fez um convite. Então, a diferença está neste aqui. É interessante porque existe um paralelismo interessante aqui, porque ele conta da seguinte forma: ao primeiro, essa pessoa vai até ele, ele convida alguém e o terceiro vai até ele. É como se fosse e voltasse para mostrar aqui os ensinamentos. Então agora você tem alguém sendo convidado por Jesus para ir e segui-lo. Aí você tem seguir, ir, o preço alto, ir e servir. Essa lógica. Veja bem, quando ele fala assim, segue-me, ele responde: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Não parece uma ação muito boa? Parece, né? Parece uma ação muito boa. Mas acontece que o que está acontecendo, ou melhor, acontece que o histórico aqui não significa que o pai havia morrido. O que está acontecendo aqui é uma questão cultural que nós precisamos entender. É que o filho só saía de casa depois que o pai morresse. Ele cuidava do pai. E mesmo casado, um morador do Oriente Médio chegou a falar sobre esse texto, dizendo que era um costume lá. Às vezes a pessoa, o pai está na zona rural, e o filho se casa e muda para a cidade, e ele tem que ir numa outra cidade distante, para ir lá resolver um problema. Ele vai até a casa do pai e comunica o pai como solicitação da autoridade para que ele possa ir com a bênção do pai. E aí, nesse caso aqui, a grande questão de sepultar o pai é justamente isso, de você cuidar do pai. Não é você, o pai está muito mal, aí eu tenho que ficar aqui, está quase morrendo. Não, até porque você tem lá o profeta Eliseu, que disse para Elias: aguarda um pouquinho, deixa eu lá. Aí foi lá, matou o boi, fez um churrasco, distribuiu a carne e foi e seguiu. Mas a questão aqui é: eu vou para lá, sabe-se lá quantos anos ainda o pai vai viver, não importa, mas eu vou cuidar do meu pai. Não tem a ver aqui com o pai em si, tem a ver com a cultura. Esse segundo aqui tem a ver com os costumes da sociedade. Então, quando Jesus chama e ele diz: deixa-me primeiro sepultar o meu pai, ele está dizendo assim: culturalmente eu não posso sair antes do meu pai morrer. Então eu tenho que obedecer à cultura, eu tenho que estar inserido na cultura, porque senão eles vão falar mal de mim, eles vão me criticar. E aí então, o Senhor Jesus fala para ele umas palavras bastante duras, e ele diz o seguinte: deixa aos mortos
ou sepultar os seus próprios mortos. Somente. E a questão é, primeiro tem a cultura, primeiro obedeça a cultura, depois obedeça a Jesus. Aqui que está o problema. Primeiro a cultura, depois Jesus. E Jesus fala, deixa aos mortos sepultar os próprios mortos. O que ele está dizendo aqui? O que vocês entendem por isso? O que vocês acham? Por que ele disse isso, aspirante ao ministério? Por que Jesus disse assim, deixa aos mortos ou sepultar os próprios mortos, mas você vai e prega a palavra? Os vivos têm prioridade sobre os mortos, ok. Mais o quê? O que é mais importante? Você fazer as coisas da cultura ou pregar o evangelho? Mas a questão não é essa, a questão é, a cultura está acima do evangelho? Porque se a cultura estiver acima do evangelho, o problema aqui é esse, o problema não é você amar o seu pai ou amar a sua casa, é a cultura estar acima. Então ele fala assim, veja bem, o sepultamento vai ter alguém que vai fazer. Sim, o Mateus 10, lá está escrito também, quem amar mais o seu pai e a sua mãe, ou que não largar seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Então a grande questão aqui é, a pregação do evangelho, a obra missionária, é mais importante do que a ação social. O que é isso? Só que não estava. Culturalmente não. Então vamos só para o primeiro aqui. Vamos pensar aqui que essa cultura a gente vai cumprir em casa. Aí o William fala o seguinte, eu poderia ir para a obra missionária, mas eu tenho que ficar para sepultar meu pai. Eu estou vivo, não sei quanto tempo vou ter de vida, ele vai ficar comigo até eu morrer, para depois ele estar livre para ir. Essa era a cultura. Então, por sepultar meu pai, não era assim, está morto, deixa eu sepultar. Vou cuidar dele até ele morrer. Certo? Agora, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. O que significa isso? E então aqueles que não têm compromisso com o reino estão mortos. Olha, sem Jesus está todo mundo morto, gente. Sem Jesus está todo mundo morto. Morto dos delitos e pecados, morto espiritualmente. Então é justamente isso. Deixa aqueles que estão mortos espiritualmente sepultar aqueles que morreram. Ou seja, a igreja, ela tem que se preocupar com a ação social dentro de um contexto normal, mas ela não pode colocar a ação social igual ou acima da evangelização. Às vezes trabalha tanto uma questão só de ação social, e não evangeliza. A ação social o governo faz, a ação social o ímpio faz. Então você tem que saber, você participa, você faz as necessidades, mas a prioridade é anunciar o evangelho do Senhor. Então a grande questão aqui é, não deixe os costumes e as culturas, ou a cultura, estar igual ou acima do reino de Deus. Os mortos sepultaram os próprios mortos. Ou seja, alguém morre, literalmente,
deixa que a preocupação maior seja do ímpio. Não é que você não possa fazer isso. A questão aqui é um chamado para a missão. Volto a falar, seria Deus chamar o William Douglas para ir para um outro lado do mundo, e ele fala para Jesus assim, não, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Aí, Jesus fala com ele, não, deixa aos mortos sepultar os próprios mortos. Ou seja, mesmo que eu seja salvo, vai ter alguém, meu vizinho, que quando eu morrer vai cuidar de mim, vai sepultar. Entendeu? Entendeu, Rangel? Deu para entender? Então a grande questão é, Jesus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Não tem como você colocar alguma coisa igual ou superior a Jesus. Seguir a Jesus implica em colocá-lo acima da cultura, dos costumes e da sociedade. É esta a afirmação. E depois eu preciso só aplicar isso aqui, mas pensa um pouquinho, como nós estamos vivendo hoje. Tem muitas pessoas que qualquer festinha que tiver, ele não se ajunta na igreja para adorar o Senhor. Ah, tem um jantar, eu vou para lá. Ah, vai ter um aniversário, eu vou para lá. Ah, não tem nada hoje não, ah, então eu vou para a igreja. Ah, estamos planejando uma ação evangelística. Ah, eu tenho sair para lanchar hoje, não vou não. E aí, você coloca tanta coisa, se sobrar tempo eu faço. Se sobrar tempo eu faço. Enquanto deveria ser o seguinte, primeiro eu busco fazer a vontade do Senhor, a obra do Senhor. Porque, vamos aqui, se você pudesse, olha só a pergunta chata, porém muito séria. Se você tivesse na sua mão uma possibilidade apenas, lhe são dadas duas possibilidades e você tem que tomar a decisão por uma só. Vamos pensar que Deus falasse com você o seguinte, eu vou lhe dar ou o poder para curar uma pessoa com câncer, no estado terminal, ou eu vou dar a você o poder de convencer um ímpio ao Evangelho. Mas você pode escolher só um desses. Qual desses você escolheria? Curar um que está com câncer ou salvar uma alma perdida? Deveria ser, né? Deveria ser. Tem que ser a nossa decisão. Eu ouvi contar uma ilustração que bastante parecida com isso. Eu não sei se é fato, eu li no livro como fato, mas eu vou contar apenas repetindo o que estava no livro. Tinha um pastor visitando uma igreja, e aí o pastor que estava da igreja foi contar uma experiência, e ele então contou a seguinte experiência. Um homem tinha um filho, e este filho, muito chegado, tinha um amigo muito chegado. O filho era cristão, o amigo ímpio. Certo dia, o pai com o filho e o amigo do filho foram pescar em alto mar. E de repente, o mar se revoltou e num balanço caíram o filho e o amigo do filho no mar. E ele só podia salvar um, dado a questão da urgência. Estavam lá o filho e o amigo do filho. O filho cristão, servo do Senhor, e o amigo não servo do Senhor. Aquele homem decidiu salvar o amigo do filho e deixou o filho morrer. Então aquele que estava atrás, não conhecendo a história, era amigo do pastor da igreja, mas não conhecia a história, disse, isso é um absurdo. Pensou com ele, né? É um absurdo, como um pai vai deixar o filho morrer para salvar uma pessoa que nem crente é? E aí então o pastor depois revelou, eu sou o amigo que era ímpio. Eu sou o amigo que era ímpio.
Sabe, são coisas assim que a gente precisa entender o princípio do reino de Deus. As nossas decisões têm que estar acima da cultura, dos costumes. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Deus tem que ser a motivação da nossa alegria. Deus tem que ser o que nos traz aqui para nos reunirmos depois de um dia de trabalho, e deve ser suficiente para o nosso coração queimar na presença do Senhor. Terceiro diálogo, 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus de casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Só recordando, primeiro ele diz: as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois ele diz: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, quanto a você, vem e segue-me. E agora ele vai dizer que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Deixa eu explicar para vocês qual o problema. Quem trabalhava com o arado, ele tinha as duas mãos cheias. Uma, normalmente à esquerda, segurando o arado. A outra, ele tinha um ferrão para controlar o boi que puxava o arado. E ele tinha o primeiro sulco, a valinha que foi aberta aqui. Ele tinha que passar uma paralela a ela. Ele tinha que, além de olhar o boi, ele tinha que olhar o arado, ele tinha que olhar o sulco, a vala que estava do lado, e ele tinha que olhar entre as pernas do boi para saber se não tinha alguma rocha, alguma pedra, alguma raiz, porque senão quebrava o arado e machucava o boi. Então ele vai, quando tem uma pedra, ele levanta o arado, passa a pedra e começa a arar novamente. Então ele não pode arar assim. Ele tem que ficar atento ali. E ele chama atenção para o reino de Deus, que não dá para olhar para trás. Por que não dá para olhar para trás? Tem o mesmo sistema, seguir, ir e o preço alto demais. Olha, ele foi até um ponto e voltou na primeira. A grande implicação aqui é que Jesus é a autoridade superior a todas as autoridades da terra, inclusive o seu pai e sua mãe. Naquela cultura, o papel paterno, era patriarcal, tinha lá uma influência muito grande, que nós acabamos de citar mais no início. O cara já era casado, o moço era casado, e ele tinha que chegar e solicitar ao pai permissão para fazer algumas coisas. Tal era o respeito que tinha-se pelo pai. E agora o Senhor Jesus diz o seguinte: não dá para você ficar pedindo autorização ao seu pai para me seguir. Ou você decide me seguir ou não. Você não pode retroceder e ir lá: pai, eu posso seguir a Jesus? Não, você precisa decidir seguir a Jesus. Sim. Aí você não submete mais simplesmente à cultura, mas submete a uma autoridade. E quem é a autoridade máxima? Jesus. E aí, nesse contexto, Jesus manda na gente. E aí, Renata, aqui entra a questão do Mateus 10, que diz que se você não amar a Jesus mais do que seu pai e a sua mãe, não é digno dele.
É porque você vai ter em determinados momentos alguns pais que vão proibir você seguir a Jesus. Não é que você não vai amar o seu pai e a sua mãe. Não é que você não vai respeitar o seu pai e a sua mãe. Mas quando você coloca a autoridade do seu pai acima da autoridade de Jesus, e aí complica. Seguir Jesus implica em ter a sua autoridade, a autoridade de Jesus, sobre todas as autoridades. Eu quero fazer algumas afirmações aqui. Se você, dentro do que for afirmado, que você quiser comentar, fique à vontade. Primeiro, o caminho que Jesus trilha é o caminho das dores. Será que somos dispostos a seguir este caminho? Muitos não consideram as implicações de seguir a Jesus. É isso que tem sido o grande mal hoje da sociedade. A pessoa quer ser crente, mas não quer romper com a carnalidade. A pessoa quer ser crente, mas quer viver na prática normal da carnalidade anteriormente vivida. Não vê, não avalia. Seguir a Jesus é morrer para mim mesmo. Por isso, o resumo dos 10 mandamentos é qual? Amar a Deus. Qual a diferença desses dois resumos aí? Primeiro, amar a Deus e amar o próximo. Está igual, não está? Agora, o que diferencia? Amar a Deus sobre o quê? Todas as coisas. O que significa isso? Deus em primeiro lugar. Mas você pode pensar, Deus em primeiro lugar na minha família. Deus em primeiro lugar no meu trabalho. O que mais que implica? Acima de tudo e de todos, inclusive sobre você mesma. Sobre a minha vontade. Quando eu tenho vontade de pecar, eu digo, não vou pecar. Por que José não cometeu adultério com a mulher de Potifar? Ele disse, eu não posso desonrar o meu senhor, e o senhor dele era Potifar, e nem, o quê? Pecar contra Deus. Vocês acham, irmãos? Vocês acham que ele olhou assim, aquela mulher possivelmente bonita, pelo menos bem tratada, porque era a mulher do Potifar. Bem tratada, e queria ficar com ele. Não, eu sou jovem, mas não quero não. É claro, eu creio plenamente que, claro que ela despertava interesses. Mas ele disse não. Por quê? Porque não queria pecar contra o Senhor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo como? E por que o próximo é como? E Deus é sobre? Por quê? Ninguém é superior a ninguém? E aí? Oi? Nós já nos amamos demais. Então, se eu me amo muito, eu devo amar o próximo igual eu me amo. Agora, eu devo amar a Deus acima do amor que eu tenho por mim mesmo. Né? Acima do amor que eu tenho por mim mesmo. Segundo, dentro desse primeiro 1.1, muitos não consideram as implicações. 1.2, o ministério de Jesus é desenvolvido não com determinações e exaltação, pelo contrário, é rejeição e humilhação. Sabe, é isso aqui, o apóstolo Paulo respondendo mais um problema da igreja de Corinto, que brigava entre si e processava o irmão da igreja no tribunal de fora, disse assim: por que não sofreis vós o dano? Deixa Deus guerrear a sua guerra, deixa Deus vencer a sua batalha, porque Jesus teve um ministério de rejeição e humildade, e humilhação inclusive.
o que ele rejeitou? O que você lembra de uma coisa que Jesus rejeitou? Primeiro, ele se esvaziou da sua própria glória, ou seja, de usar os seus atributos em benefício próprio. Nós lemos ontem no capítulo 6 de João o quê? Quando ele multiplicou os pães, o que as pessoas quiseram fazer com ele? Fazer dele, já imaginou? Alguém me colocar na cadeira superior? O que ele fez? Ele mandou todo mundo embora, ali não fala não, mas Marcos fala, e foi para a presença do Pai, falar com o Pai, conversar com o Pai. 1.3, só são os discípulos de Jesus os que aceitarem pagar o preço de um líder odiado pelo mundo. Você está sendo chamado para seguir aquele que é odiado pelo mundo. Não tem como você ser aplaudido seguindo aquele que é odiado. As pessoas odiarão você também, e não é por causa de você, é por causa de Jesus que é odiado. A segunda afirmação diz: o seguidor de Jesus precisa saber que ser leal a Jesus é colocá-lo acima das normas da cultura e da sociedade. Jesus não divide em igualdade a sua autoridade com ninguém. Não dá para se servir a Jesus e mais alguma coisa. Recomendo um livro de John MacArthur sobre o senhorio de Cristo, que ele trabalha Jesus mais isso, Jesus mais aquilo, e depois no final ele põe Jesus mais nada, só Jesus, só Jesus. Por mais que as exigências culturais sejam antigas, arraigadas, praticadas, elas não podem concorrer com Jesus. O que nós temos hoje é: o evangelho é retrógrado. O homem liderar a sua casa, isso é do passado. A mulher ser submissa, isso é do passado. Os filhos obedecer aos pais, isso é do passado. Os filhos morarem com os pais até o casamento, isso é do passado. Porque o mundo vai mudando. Isso não pode alterar a nossa convicção. Jesus é o único meio para o reino de Deus. E segui-lo é a única decisão capaz de tornarmos aptos para o reino de Deus. Terceiro e final, seguir a Jesus é colocá-lo acima da autoridade paternal. A missão tem prioridade sobre todas as lealdades existentes. Dividir lealdade é ser propício ao erro na missão e prejudicar o desenvolvimento do reino de Deus. Só podemos ser leal a Deus quando somos a Jesus. Tudo é dele, mas ele não usou nada para ele mesmo, para aqui, para a terra. Tudo que ele fez apontava para a glória do Pai e para a consumação. A igreja também é chamada para isso, e só Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. O dia que nós entendermos isso e colocarmos Jesus e só Jesus, a sua vida ficará muito mais leve. Pare de ficar guerreando e batalhando aquilo que não é para você batalhar. Deixa Deus batalhar por você. Isso, apenas siga a Jesus. Siga a Jesus. Saiba que os princípios são eternos, não temporais e terrenos. São celestiais. A nossa vitória é garantida, sim, mas é para o céu. Aqui você pode ser preso, aqui você pode perder coisas e aqui você pode morrer. Mas é garantido no céu. Segunda coisa, por mais que todos pensem uma coisa, se estiver contra a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Se todos pensarem uma coisa contrária à palavra de Deus,
permaneça na palavra de Deus. Se qualquer autoridade, inclusive o seu pai, se colocar no caminho entre você e o Senhor Jesus, ame o seu pai, mas sirva o Senhor Jesus. Porque é Ele que pode levar ao céu. Um familiar não pode. Volto a dizer, não é para você desrespeitar o seu pai, brigar com ele, não amá-lo. Não, não é isso. Só que a autoridade do seu pai, embora você a respeite, não pode estar igual ou superior ao Senhor Jesus. Amém? Alguma observação a mais? Deu para entender? Deu, Rangel? Para entender? Ok?